E aí pessoal, tranquilo, beleza? Espero que esteja todos muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O foco aqui nosso no canal é fazer testes aqui para vocês. E hoje nós temos aí o teste do Ryzen 5 5600 GT mais a RX 6600 em uma placa-mãe A520MKV2. A placa de vídeo rodando PCI Express 3.0. Na parte das memórias RAM nós colocou um DualShane A3200 MHz. Já vou reiniciar o PC e vamos ativar o XMP por conta aí do XMP não estar ativado e ativar também o Resisiblar. Já reiniciamos o PC, já ativamos o XMP, já desativamos o gráfico integrado, já fizemos todas as configurações na BIOS e aqui ó, XMP ativado, as memórias 3200 MHz, memória que eu estou utilizando aqui são 32 GB, 2x8 DualShane, placa de vídeo rodando aí a PCI Express 4.0 X8, tá? Então vamos lá com os testes e eu vou tentar testar alguns jogos aqui 1080p Ultra, até mesmo aqueles que eu consegui rodar em um Quad HD no alto, médio, eu vou estar tentando também. Então já deixa aquele like e vamos lá para os testes. Testando aqui pessoal o Valorant 1080p com a qualidade aí tudo no baixo. Aqui no Valorant nós temos aí uma média de 300 FPS, processador em 56 graus, nós estamos utilizando aqui o Air Cooler, um Aigon Ace Pro, tá? 400 Pro lá do AliExpress, o Air Cooler aí de 4 Heat Pipers, e nós temos aí nossa plaquinha de vídeo aí sendo utilizada aí até 44, 50% de uso, enquanto o processador tá pegando aí até 30% de uso. Lembrando na minha região que essa época do ano tá um pouco mais frio, tá? Então tende o processador a ficar mais frio. Dependendo aí da sua região for mais quente, dependendo esse Air Cooler não dá conta desse processador. Em todo caso eu recomendo aí tá pegando um Air Cooler mais que resfria melhor o seu processador, principalmente se você tiver em gabinete fechado. Aqui nós conseguimos ter uma boa média de FPS. Eu vou estar colocando aqui na máxima qualidade. Vamos estar colocando aqui na máxima qualidade. Agora nós colocamos aí na máxima qualidade, se manteve aí no mesmo desempenho, aproximadamente aí em torno de 300. Agora deu uma caída. Agora deu até uma caída, 270, uma média aí dos 300, você consegue segurar 240 Hz, tá? Você consegue segurar aí 240 FPS nessa configuração tranquilo, tanto no 1080p baixo quanto no 1080p alto, e vamos ver como é que fica aqui em Quad HD. Deixa eu colocar essa configuração aqui em Quad HD. Vamos partir aqui ver se o monitor também vai suportar. Ó, nós colocamos aqui em Quad HD no baixo, não no alto. Quad HD no alto. Quad HD no alto nós temos aí também segurando aí um 240 Hz perfeitamente. Jogo leve aí como esse daqui do Valorant, ele não vai forçar tanto a placa de vídeo. A placa de vídeo ali até em Quad HD, não, agora está trabalhando um pouquinho melhor. Em Quad HD nós temos aí diminui o gargalo entre o processador e a placa de vídeo para esses jogos mais leves. Nós temos a placa de vídeo pegando aí até 95, 99. Quem quer ver a sua placa de vídeo aí sendo utilizada a 99% de uso, é só subir a resolução e subir a qualidade gráfica, que aí você vai e deixar o FPS destravado, aí você vai ver o que eu tô vendo aqui, ó lá, a nossa GPU lá 100% de uso, enquanto o nosso processador 35, 40, 42% de uso. Coloque mais 4650 MHz, rodando aí com frame time muito bom e segurando aí perfeitamente um 240 Hz. Agora pessoal, testando aí Clayton God of War de 2018, nós colocamos aí os gráficos 1080p, os gráficos estão no Ultra. Nessa qualidade gráfica que nós conseguimos pegar aí aproximadamente uma média de 60 FPS tranquilamente. O processador aqui esquentou um pouco mais, esse game faz com que o processador esquente, mas é uma temperatura ok, 62 graus, 61, sendo utilizado até 34, 35% de uso. Não é uma temperatura que
que você vai começar a se preocupar. Vamos partir aqui para o Quad HD também. Agora, pessoal, testando aí o game em Quad HD. Aqui nos gráficos eu vou dar uma baixadinha, eu vou colocar aqui para alto, porque no Ultra nós está custando pegar 60. Ó, no alto aqui, Quad HD no alto, nós conseguimos rodar o Creitão God of War aí, mantendo aí uma média de 60 FPS no alto. No Ultra acredito que vai cair ali para os 45, mas aqui na qualidade alta para mim já tá excelente, tá? Tenho aí uma fluidez, um frame time lisinho, ótimos gráficos e um desempenho aí muito bom. Nós temos um consumo de 190 watts, absurdo essa configuração, consumir aí tão baixo, ter um baixo consumo e entregar uma ótima performance. Então a gente consegue o Cleitão aí tanto em 1080p no Ultra, pegando aí 60, quanto em Quad HD no alto, pegando aí uns 60 FPS também. E ali, ó, nós temos o consumo da nossa plaquinha de vídeo ali. Nós temos um consumo na memória VRAM de 6 GB e na memória RAM nós temos um consumo aí de 12 GB, entregando uma excelente performance. Rapaziada, agora testando aqui o CS2 1080p com tudo no baixo. E no CS2 aqui, pessoal, estamos alcançando aí uma média de 200 FPS. Eu vejo muita dúvida em relação ao CS2. O CS2 aqui não é placa de vídeo, não é você pegar um processador e um 5500, um Ryzen 5 4600G e querer colocar uma RTX 4090 que você vai ter 500, 600 FPS, não. O que dá FPS aqui no CS2 é o processador. Se você pegar aí uma 1660 Ti e pegar um Ryzen 7 5700X, você vai ter uma média aí de 300, 250, entre 300 FPS. Pode dar uma acompanhada nos vídeos que eu tenho feito aqui no canal, comparativo entre processadores, que vocês vai ver mais ou menos a diferença, tá? Então, nesse caso aqui, não é a placa de vídeo que faz você ter altas taxas de FPS. CS2, o CS2 ele veio bem mais pesado em comparação ao CSGO que a gente tinha. Então o CS2 aqui, se você tiver aí, dependendo do mapa, vai pesar mais, dependendo da quantidade de plays, você vai ter menos, isso vai impactar no desempenho no FPS. Então é vários motivos. E se o foco seu é jogar CS2, aí eu te recomendo a pegar um processador que tem um cache L3 mais alto, tá? Pega aí um processador que tem um cache L3 mais alto e que tem um clock relativamente bom. Um clock aí de 4.6, assim, um processador como um Ryzen 7 5700X, ele já dá conta de pegar aí uns 250 a 350 FPS, dependendo do mapa. Um 5600 com PBO já dá conta também de entregar esse desempenho, com uma 1660 Ti, uma RX 4060. Então, inclusive aqui a gente vê aqui, ó, né, aqui, ó, nós está testando aqui o CS2 e nós temos aqui o nosso Ryzen 5 5600 GT, tá até conseguindo entregar uma média de 200 FPS, mas nós temos aqui o processador 44, 46, 40% de uso e nós temos a placa de vídeo 80% de uso. É lógico que o jogo competitivo a gente vai colocar aí mais ou menos um competitivo, a gente colocar 1080p no baixo. Vamos ver como é que fica aqui se eu colocar no alto. Deixa eu dar uma colocada aqui vamos colocar aí no alto e vamos diminuir, mas tanto aqui no baixo quanto no alto, até mesmo se eu colocar em 720p, já fiz vários testes colocando ele em 720p e o FPS não aumentou. Nós colocou aí no alto, assim, mesmo assim não aumentou a utilização da GPU e o FPS se manteve aí com a média próximo dos 200. De média 180. Então o limitador aqui para ter mais FPS é o processador e não a placa de vídeo, mas acredita aí, configurando aí bonitinho, você consegue tancar tranquilamente 144 Hz até mesmo 180 Hz.
Aqui eu tenho um bom frame time e tenho um bom desempenho. Horizon Forbidden West, aqui com os gráficos 1080p, sem alguma tecnologia de upscale no muito alto, 1080p a máxima qualidade aí, e aqui nós temos aí uma média de 60, 62 FPS, nós temos nossa plaquinha de vídeo a 100% de uso, enquanto o uso do processador pegando aí até 65% de uso. No anti-serrilhado nós não estamos utilizando nenhum, tá? O TAA mesmo. E aqui ó, o processador pegando até 75% e me tá entregando aí um bom desempenho. Nós temos um consumo na memória VRAM de quase 8 GB, quase estourando aí os 7 GB. Só que a nossa plaquinha de vídeo tá dando conta aí de entregar uma média de 60 FPS. Lembrando, dependendo do local que você tiver aí, você pode pegar um FPS menor no Horizon Forbidden West. Aliás, a maioria dos jogos é assim, dependendo do lugar que você tiver, tem alguns lugares que pesa mais do que outros lugares. Então, esses testes aqui é para você ter uma média de quanto essa configuração vai pegar. E lembrando também que esse processador ele esquenta um pouco mais em comparação aos demais. Eu visaria esse processador, a temperatura dele ser tão quente como o Ryzen 5 5600X. Já fiz alguns testes aí comparativos. FVM, o famoso FVM, se vocês pedem demais. FVM aqui é em 1080p. Vamos lá, FVM em 1080p, contudo no muito alto, algumas coisas no alto, algumas coisas no muito alto. Nós temos aqui no FVM uma média de 140 FVM aí, vai depender aí da quantidade de pessoas, de plays que tiver aí no servidor. Quanto mais plays, menos FPS, menos plays, mais FPS, dependendo aí do lugar que você tiver, você pode pegar mais FPS ou menos FPS. Esse horário que eu estou testando não tem muito play, então nós está pegando aqui uma média de 157. Nossa placa está 78% de uso e o nosso processador está indo até 50% de uso. Teve um pico ali que ele chegou quase no teto, que é 188 FPS. Eita, meu amigo. E tá conseguindo aí um FPS que dá até para brincar, tranquilo. XD Fiat é 1080p, eu coloquei aqui no baixo. Nossa, geralmente testa ou no baixo e também nós testa aqui no alto. Começando aqui no mais baixo em 1080p, nós temos aí uma média de 240 FPS, processador ali batendo até 90, 92% de uso. E a temperatura dele tá pegando ali 63 graus. A temperatura tá até ok, mas na minha região que hoje tá mais ou menos aí uns 20, 22 graus, então tá mais frio. E nós temos nossa placa de vídeo aí 79, 80% de uso, acredito aí entregando um bom desempenho. Nós vamos colocar aqui também na máxima qualidade, deixa eu já colocar aqui na máxima qualidade, configurações, nós iremos também testar na máxima qualidade, que ó, no Ultra, vamos colocar aqui no Ultra e desativar aí o V-Sync. Colocamos aí na máxima qualidade, agora ó, e na máxima qualidade é um 110 FPS. Aqui na máxima qualidade, nós temos a placa de vídeo em 100% de uso e diminuiu bastante a carga do processador, que está pegando até 38% de uso, e nós conseguimos aí uma média de 100 FPS. Lembrando, pessoal, que nesses testes eu vou lá na BIOS da placa-mãe, desativo o gráfico integrado do processador, deixo aí só o gráfico da placa de vídeo, porque, né, se eu estou usando placa de vídeo, não tem por que eu deixar ligado o gráfico integrado. Então eu desativo, deixo só a placa de vídeo
Assim, eu já tive alguns problemas com algumas travadinhas. Nessa configuração tá com o Resisiblar ativado. Então, nós tá aí com tudo ativado para ganhar o máximo de desempenho. E aqui eu consigo rodar tanto no baixo quanto no alto perfeitamente. Agora aqui no Spider-Man Miles Morales, aqui nós temos 1080p, 1080p com os gráficos muito altos. E dentro aqui nós temos aí uma média de 112 FPS. Ó, vamos dar uma volta aqui e vamos ver como é que fica. Ó, tá alcançando até um excelente desempenho, um excelente FPS. Nós não temos aqui as travadinhas, que as quedas de FPS. O processador ali tá pegando até 54, 60% de uso, enquanto a placa de vídeo 100% de uso, com baixo consumo. E aqui no Spider-Man essa configuração tá consumindo aí 210 watts. Então, pouco watts, entregando aí um excelente desempenho. Agora, pessoal, testando aqui o Alan Wake 2. No Alan Wake 2 é um game complicado, aqui 1080p utilizando o FSR em modo qualidade, com tudo no baixo. Nós temos aí uma média de 55, 56 FPS, entregando aí próximo dos 60. Infelizmente a gente precisa utilizar o FSR como amuleto, e o frame time não tá como um dos melhores, tá? Eu vejo ali muita variação no frame time, só que eu consigo também jogar perfeitamente aqui utilizando o controle, então eu consigo aí desfrutar de uma boa gameplay. Se nós desativar o FSR, aí fica bem jogável, o FPS cai demais. Em alguns momentos você vai ter até uns 20 FPS e dá algumas quedinhas, travadinhas. O Resident Evil 4 Remake 1080p, aqui eu coloquei tudo no baixo, só fui lá e desativei o Ray Trace, que a gente já sabe que pesa demais, principalmente placa de vídeo AMD, não vai muito bem. E aqui, pessoal, nós tá testando aí próximo da cabana. E esse local que pesa um pouco, tá? Em comparação com outros lugares, no início ou em outros lugares que você estiver andando aí dentro do Resident Evil 4. Aqui nós temos aí média de 64 FPS. Eita, deu ruim aí pra nós, quase, hein? Aí nós temos aí uma média de 60 rodando aí em 60 FPS, plaquinha 94, 95 e processador tá pegando aí até 67. Aqui eu recomendaria você estar otimizando melhor o jogo, porque é um game que puxa um pouco de memória VRAM e memória RAM. Nós tá aqui com 32 e ali tá em alguns momentos tá até estourando acima do 16. Então legal aí é travar o FPS e colocar alguma coisa aí, algumas coisas que pesam, principalmente cabedolinho, para você ter uma estabilidade melhor. O Red Dead Redemption 2 em 1080p, ultra, algumas coisas no alto, ultra. Nós manteve em uma boa configuração. Vamos ver aqui quanto de média. E aqui nós estamos dentro da cidade. Nós acredito aí que tá pegando um excelente desempenho. 1080p, pegando aí 60 de média. Placa de vídeo em 100% de uso e processador 50% de uso. Tendo o consumo aí na memória VRAM tá quase estourando os 8 GB e no uso da RAM pegando aí 12 GB. A frame tá rodando bem liso. Acredito que é travar o FPS, ativar o V5 aí e ser feliz e só jogar. Lembrando que nós sempre tenta testar onde mais pesa dentro do jogo. Aqui, se eu não me engano, deu algum bugzinho aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos tentar aí novamente. Bem parece que deu algum bugzinho aqui, ó, nessa área aqui. Não, agora não deu, não.
Cyberpunk 2077, as configurações 1080p, os gráficos um ultra alto, ultra, sem alguma tecnologia de upscale, e é uma média de 60 fps. É uma média de 60 fps, plaquinha 97, 98 até 100% de uso, enquanto o nosso processador 50% de uso, temperatura 65 graus, entregando aí um bom desempenho aí. É o ideal para rodar o game, né? É uma média de 60. Agora deu uma quedinha para 51, 52. Mas a gente consegue rodar ele tranquilamente e ter uma boa experiência. Ghost of Tsushima aqui em 1080p na máxima qualidade do game aqui. Não vou estar mostrando as especificações porque dentro do meu game ele tá bugado, viu? Tá bugado, quando eu entro lá o jogo fecha sozinho. Mas aqui nós temos aí uma média aproximada de 60 fps, o ideal para rodar o game, né? 60 fps, plaquinha de vídeo 100% de uso e o processador pegando aí até 60% de uso. Eita, aí eu vacilei. Ó, entregando um excelente desempenho. Entregando aí um excelente desempenho. Warzone em 1080p, qualidade aqui tá tudo no baixo, resolução de renderização a 100% de uso. E aqui, pessoal, no Warzone modo ressurgência, nós tá pegando aí um 1080p nativo, pegando aí próximo aí de uns 140, 150 fps. Acredito aí que dá para você equilibrar e rodar aí uns 144 Hz tranquilamente nessa configuração. Deixei o próprio overlay do game, aí nós temos aí o consumo da placa de vídeo, o tempo da CPU 7 ms, o tempo aí da GPU, 6 ms da GPU, e nós conseguimos rodar aí com a média aproximada aí de uns entre 140 e 150 fps. Fortnite 1080p no DirectX 12, todo no baixo. Ficamos aí com a média aproximada aí de 144, 140 fps. Assim, tá rodando muito bem, não estamos tendo aqui as travadinhas. E aqui esse processador, por conta aí do seu clock, ele vai um pouco bem melhor, né, em comparação a outros. Ó, eu consigo rodar ele tranquilamente, tá? Consigo rodar ele tranquilamente aí, mantendo aí com a ótima performance, um ótimo desempenho. Nós vamos colocar ele aqui também. Deixa eu colocar aqui no Epic. Agora é só achar o lugar que eu coloco. Aqui, ó. Vamos colocar ele aqui no Epic, na máxima qualidade. Então nós testamos tudo no baixo, testa no Epic e testa no modo desempenho. E no Epic aqui, 60 de média. 60 de média. Então, conseguimos rodar tanto no baixo quanto no Epic, mantendo aí acima dos 60 fps. Se você quer mais gráfico, vão utilizar mais a placa de vídeo, o processador nem tanto. E se você quer jogar com mais FPS, um competitivo, vai usar mais o processador e um pouco menos a placa de vídeo. Aqui no DirectX 12, na verdade, vai usar os dois, né? O DirectX 12 é bem mais pesado. Vamos partir para o modo desempenho. E agora aqui no modo desempenho, 1080p com tudo no baixo. É uns 200 fps de média. Eita. Vai. Ó, nós temos aí 200, 180, 170, 180 de média. E conseguimos jogar perfeitamente também. Nós temos a placa de vídeo ali sendo utilizada menos. Eita, deixa eu vazar daqui. Já deu ruim para nós. Mas acredito aí que já deu para ter uma noção de quantos FPS nós teve, mais ou menos.
nós temos aí o processador se manteve com uma boa temperatura. O air cooler que nós estamos utilizando é o air cooler da Aigo Ace Pro. E assim, tá entregando aí um excelente desempenho, ao meu ver. Eu consigo rodar ele tranquilamente. E assim, nós não temos aqui as travadinhas. Lembrando que nós desativamos o gráfico integrado lá na BIOS da placa-mãe. Se quiser ver como desativa, nós já fizemos um vídeo aí ensinando como desativar o gráfico integrado do seu processador. É o Blade 2. Os gráficos aqui estão 1080p, se alguma tecnologia de upscale, com a qualidade baixa. O game mesmo no baixo é muito bonito. E nós conseguimos aí rodar ele em média 60 fps. E mesmo em 1080p no baixo, nativo, o jogo ainda assim é muito bonito. A qualidade dele é impressionante. Plaquinha aí 96% de uso, enquanto o nosso processador batendo aí 50% de uso. Starfield aqui dentro do game. Aqui eu coloquei alguns recursos para a gente pegar aí acima dos 60 fps, 1080p, qualidade alta, FSR3, e eu deixei aí o gerador de quadros ali ativado, tá? E aqui nós temos aí o game aí com a média aí de 80, 70, 80 fps, rodando aí tranquilamente. Plaquinha aí 100% de uso. E o nosso processador 63% de uso. O que eu posso falar dessa configuração dessa plaquinha de vídeo? É uma excelente plaquinha de vídeo com baixo consumo. E esse processador também é um excelente processador. A única diferença, o único problema que eu acho nesse processador é que ele esquenta um pouquinho, tá? Ele é um processador que acaba aí esquentando um pouquinho pelo clock aí. É um processador como se fosse overclockado. Então ele vai esquentar um pouquinho. Eu recomendo aí um air cooler de no mínimo de 4 heat vapors, se na sua região é mais frio. Se for mais quente aí eu recomendo você pegar um air cooler melhor, ou water cooler melhor, beleza? Mas é um excelente processador e uma excelente placa de vídeo. Mas se for montar os dois juntos, você já vai montar um processador com a placa de vídeo, aí eu recomendo você ir no Ryzen 5 5600 mais essa RX 6600, que aí você vai ter um desempenho melhor e não vai sofrer nessa questão aí da temperatura. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. E se querem ver testes mais completos e tirar dúvida conosco ao vivo, acompanhe as nossas lives. Geralmente fazemos lives aqui aos domingos e às quartas-feiras, tá? Fiquem todos com Deus e nos vemos em um próximo vídeo. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go